meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor lá, que vamos continuar nosso super curso, nossa penúltima aula do Estatuto do Servidor Público Federal, né? Cara, foi legal pra caramba, não foi? Com certeza, né? Cara, eu sinto bastante orgulhoso quando um aluno, né, ele assiste todas as minhas aulas, cara, todas, ainda mais um curso desse, uma aula dessa, um assunto muito grande, dessa com uma lei 8.112, né? Então você assiste aí aula por aula, né? Legal, vamos lá, do julgamento, pronto, né? O que acontece agora? Cara, você sabe que o relatório, a comissão já fez o inquérito administrativo, já deu seu relatório final, e agora vai para o julgamento. Quem que julga? É a autoridade competente. Quem que é a autoridade competente? Aquela mesma autoridade na qual que instaurou a comissão, né? Vamos lá. Então vamos lá. Artigo 67. O prazo de 20 dias, no prazo de 20 dias, então 20 dias é o prazo, contados do recebimento do processo, a autoridade julgadora proferirá a sua decisão. Então ele tem 20 dias para proferir a sua decisão, né? Vamos lá, parágrafo 1º. Se a penalidade a ser aplicada exceder a alçada da autoridade instauradora do processo, este será encaminhado para a autoridade competente, que decidirá em prazo igual, né? Ou seja, né, vamos supor que a penalidade seja de demissão, né? Demissão. E a pessoa que está julgando, né, essa penalidade de demissão, não cabe a ele aplicar essa penalidade. Nós vimos atrás aqui quem que pode aplicar as penalidades, não é isso? O que vai acontecer? Ele vai ter que encaminhar para a autoridade aí, para a autoridade competente para isso, e terá 20 dias para a autoridade competente decidir sobre o pleito, né? Havendo mais de um indiciado, a diversidade de ações, sanções, o julgamento caberá à autoridade competente para imposição de pena mais grave, né? Então aquela autoridade, né, da pena mais grave vai julgar todos os outros do processo, né? Para 3. Se a penalidade prevista for a demissão ou cassação de aposentadoria ou disponibilidade, o julgamento caberá às autoridades que trata o artigo inciso 1, artigo 144, normalmente chefe de poder, né? Presidente da República, presidentes do Congresso Supremo, né, dos superiores tribunais, né, dos tribunais, do judiciário e também aí do chefe do MP, né? Pronto, né? 4. Reconhecida pela comissão a inocência do servidor, então o relatório foi de inocência, né? A autoridade instauradora do processo determinará o seu arquivamento, salvo se flagrantes contrariar a prova dos autos, né? Então a comissão lá, a comissão se manifestou pela inocência do servidor, né? Quem que arquiva o processo é a autoridade competente, tá? Então o relatório, sempre o trabalho final, tá, da comissão vai ser o relatório, né? Agora, a autoridade está julgando. Poxa, eu não concordo com isso, né? A decisão aqui da comissão está contrariando as provas do processo. Então eu não posso inocentar isso. Então ela pode ser contrária, claro que pode ser contrária, né? Vai ter que fundamentar bastante essa decisão, inclusive, né? Artigo 68. O julgamento acatará o relatório da comissão. Então, olha aí, já está condicionando a postura. Está condicionando a postura aqui da autoridade competente. Está condicionando a postura. Salvo quando contrário às provas dos autos. Aí, né? Então, assim, todas as provas dos autos dizem encaminhamento. No relatório está outro encaminhamento. Então, neste caso, somente tão nesse caso aí, a autoridade julgadora poderá contrariar o relatório. Quando o relatório da comissão contrariar as provas dos autos, a autoridade julgadora poderá motivadamente agravar a penalidade proposta, abrandá-la ou isentar o servidor de responsabilidade. Olha que coisa legal, né? Então é o seguinte, a autoridade julgadora, ele é a autoridade. Se se entender que o julgamento não está de acordo, né? Não está de acordo aí, o que vai acontecer? Ele poderá aí, tá? Ele poderá o seguinte, ele poderá modificar aí as propostas da aplicação da pena, inclusive isentá-las, né? Artigo 69. Verificada a ocorrência do vício insanável, a autoridade que determinou a instauração do processo ou outra de hierarquia superior declarar sua nulidade, total ou parcial, e ordenará o mesmo ato a constituição de outra comissão da instauração de novo processo. O que acontece aqui? A autoridade, né, julgadora lá,
encontrou um vício insanável no processo. Então ele pode anular partes ou total. Imediatamente que fizer isso, já vai instaurar um outro processo aí para verificar aí corretamente o processo, né? O julgamento fora do prazo não implica em nulidade do processo, né? Então aí, ó, então julgamento fora do prazo, então não tem nenhuma penalidade aí, 20 dias, né? Mas normalmente demora muito mais que 20 dias, né? Ele vai mandar o processo para assessoria jurídica, depois para a procuradoria, assim por diante, né? A autoridade julgadora que der causa à prescrição, olha aí, a prescrição der causa, então identificou as causas de prescrição, 5 anos, por exemplo, né? O que acontece? Ele será responsabilizado na forma, então ele vai responder por isso. Quem der causa à prescrição vai responder pelo processo, né? Artigo 170. Extinta a punibilidade pela prescrição, a autoridade julgadora determinará o registro do fato nos assentamentos virtuais do servidor. Então, foi extinta a punibilidade por prescrição do processo, né? Então, o que vai acontecer? Vai limpar a ficha do servidor, né? Quando a infração estiver capitulada como crime, o processo disciplinar será remetido ao Ministério Público para instauração de ação penal, ficando trasladado da repartição. Pronto, né? Então vai ficar lá e vai mandar uma cópia lá para o Ministério Público, né? Então isso aqui é o seguinte, é lá no relatório. Da sindicância é uma coisa, né? Lá na sindicância você identificou que há crime, então já manda para o Ministério Público. Aqui não. Faz todo aquele procedimento, chegou no relatório, há indício de crime, pronto, já encaminha para o Ministério Público, né? Artigo 172. O servidor que respondeu o processo disciplinar só poderá ser exonerado a pedido. Olha aí, então eu estou respondendo, né, o processo disciplinar. Então eu só posso ser exonerado a pedido ou aposentado voluntariamente após a conclusão do processo e do cumprimento de penalidade, acaso aplicada, né? Cara, eu lembro uma vez em SAD, cara, uma amiga minha, amiga do peito, cara, tenho certeza que ela não foi culpada de nada. Ela passou a responder um PAD. Ela tinha entrado com o processo de aposentadoria dela. Esse bendito PAD demorou 3 anos. E ela ficou 3 anos sem poder aposentar. Por causa desse dispositivo aí. Ocorrida a exoneração, que trata o parágrafo único, inciso 1 de ofício, do artigo 34, o ato será convertido em demissão, se for, né, porque é uma punição, ele vai ser convertido, houve julgamento, né, ele saiu antes, então ele vai ser o quê? Demitido, né? Artigo 173. Serão assegurados transportes e diárias. 1. Ao servidor convocado para prestar depoimento fora da sede de sua repartição, na condição de testemunha, denunciado ou indiciado. Aos membros da comissão e ao secretário, quando obrigados a se deslocarem de sede do trabalho para a realização de missão especial ao esclarecimento dos fatos. Então aqui está garantindo aqui os meios necessários para que haja o devido processo legal aí, né? Indenizar as pessoas. Não seria justo o cara andar 1000 quilômetros para testemunhar na capital, né? Tem que pagar a diária de deslocamento dele sim, né? Encerramento, aula curta, né? Nunca desista. A vitória pode estar mais próxima do que você imagina, né? Isso mesmo, né, cara? Às vezes é difícil, a gente não consegue enxergar a vitória, né? Você sempre tem que acreditar nela. E ela sempre pode estar mais perto de você, cara. Aí você desiste, daqui a um tempo você fala, putz, se eu não tivesse desistido, eu tinha alcançado, com certeza. Sempre me pergunto o seguinte, né? Professor, quantos aprovados, qual que é o percentual de aprovados no seu cursinho, né? Eu sempre digo, 100%. 100% daqueles que não desistem, 100% daqueles que continuam a sua jornada, a sua caminhada nos estudos, ele consegue atingir os objetivos e consegue ser aprovado. Forte abraço, fique com Deus, até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Clique lá.